Várias perguntas ficaram no ar desde o meu último vídeo sobre a Coreia do Norte. Então eu vou agora falar um pouquinho mais sobre a experiência e também responder algumas dúvidas que eu recebi de vocês. Eu vou começar explicando o básico, que é como é possível ir para a Coreia do Norte, como conseguir o visto, quanto custa, como organizar a viagem. Em primeiro lugar, é importante saber que não é possível ir para a Coreia do Norte como você vai para alguns outros países, ou para a maioria dos países livres, que é simplesmente chegar lá e ir para onde você quiser nas ruas. Na Coreia do Norte, você precisa estar acompanhado de um guia norte-coreano e precisa definir os lugares que você vai anteriormente. Alguns desvios são possíveis, mas obviamente só para onde eles autorizarem a sua visita. Em geral, as pessoas organizam as viagens com uma companhia de turismo que opera a partir da China. Existem algumas com uma boa reputação e elas organizam tours em grupo e também tours privados, que obviamente saem ainda mais caro. Essas empresas vão organizar o seu itinerário na Coreia do Norte, reserva de hotel, alimentação, transporte e o visto, que por incrível que pareça é bastante simples. Você só precisa mandar uma cópia do passaporte, uma foto mesmo, preencher um formulário e enviar por e-mail. No dia da sua viagem, você vai receber um cartãozinho azul que contém todas as suas informações. A Coreia do Norte não carimba seu passaporte, exceto se você pediu visto em uma embaixada, que não é tão comum. Então você não fica com nenhuma memória dessa viagem no passaporte. Esse papel é o seu visto. Para as pessoas comuns, existem duas opções para ir para a Coreia do Norte, que é de trem ou de avião pela companhia estatal Air Koryo, que por sinal teve um incidente ano passado e andou perdendo uns pedaços da asa durante o voo, mas ficou tudo bem no final. O custo da viagem varia bastante de acordo com a empresa que está operando e o nível de conforto que você vai querer na Coreia do Norte. Em geral, os preços para grupos começam entre 250 e 350 euros por noite. Isso inclui transporte, alimentação e também a sua reserva de hotel. Muita gente pergunta sobre filmar e fotografar na Coreia do Norte. Em Pyongyang, com exceção de soldados e construções, você praticamente não tem limitação do que fotografar ou filmar. Se você pensar que a visita é praticamente uma propaganda, obviamente eles ficam felizes que você mostre o que eles têm de bom. Quem viaja pelo interior da Coreia do Norte vai encontrar com certeza mais limitações com relação ao que pode filmar, principalmente no trajeto entre um ponto de visita e outro. Existe uma proibição estranha. Se você tirar foto da estátua dos grandes líderes, você tem que tirar foto de corpo inteiro. Nada de dar zoom na cabeça ou de cortar os pés. Que é bastante besta, porque eu posso chegar em casa e fazer o que quiser com as fotos, certo? O André Bini perguntou, é verdade que o metrô é uma farsa que não vai para lugar algum? Eu li que o metrô é uma farsa e todos que estão lá são programados. Bom, a gente andou entre algumas estações em Pyongyang. Os trens são bem antigos, são da Alemanha Oriental. Os trens estavam super lotados, teve blackout. Então eu acho que se aquilo lá for uma propaganda é muito mal feita. Eu acho que realmente é daquele jeito, mas já isso aqui tem cara de propaganda. Esse é um jornal que eu trouxe lá da Coreia do Norte. É o grande líder sentado num trem novinho. Várias fotos dele visitando, mas esse não foi o trem que a gente viu lá não. Inclusive, ó, esse é o jornal. Uma página só. Vocês talvez tenham visto no outro vídeo, os jornais ficam expostos na estação, dentro de um vidro. Isso porque comprar jornal na Coreia do Norte não é tão fácil. As pessoas, obviamente, não têm muito dinheiro, então, em vez de comprarem e gastarem metade do salário em um pedaço de papel, eles vêm na estação e divulgam pro resto da família. Aí eles fazem um em inglês, que é para turista. Olha as capas. Kim Jong-un votando, Kim Jong-un inspecionando usinas, Kim Jong-un inspecionando fábrica de milho, de processamento de milho. Dá pra ver que o jornal pros turistas, né, que é o jornal em inglês, tem muito mais informação do que o jornal local. O Gabriel perguntou como são os serviços públicos, se eles funcionam. Bom, isso é praticamente impossível de saber como turista. A única coisa que a gente viu de serviço público foi o transporte público, que é o metrô e o ônibus. Bom, o metrô teve blackout e o ônibus eu vi um quebrado no meio da rua e os próprios passageiros empurrando. Então, esse não funciona muito bem, imagina o resto. Deve ser muito ruim não poder dar uma sarrada no ar, com medo de ser fuzilado. O Matheus não fez uma pergunta, mas ele disse, não se enganem, as pessoas que vão para a Coreia do Norte só podem visitar a capital. Não é verdade, você pode visitar o interior também, mas talvez o que ele queira dizer é que você só pode visitar o que eles querem mostrar, e isso é verdade. Você não pode ir para qualquer lugar na Coreia do Norte, você vai ir para alguns lugares que eles querem que você veja, obviamente os lugares mais bonitos, mais arrumados. No caminho sim você vê um pouco da realidade da Coreia do Norte.
Inclusive, é importante salientar que morar em Pyongyang não é uma opção que você tem. Em Pyongyang, que é a capital, só podem morar as pessoas que fazem parte do partido, pessoas que fazem parte do exército ou trabalhadores excepcionais. Você só mora em Pyongyang se já for da elite. Basicamente é assim que funciona. Outro detalhe é que para viajar na Coreia do Norte como norte-coreano, você precisa de autorização do governo. Então, não existe simplesmente visitar Pyongyang no fim de semana, mesmo que por algum motivo você tenha condições de fazer essa viagem. Você precisa pagar pela autorização para poder viajar dentro do país, que é muito complicado. Mesmo que você tenha dinheiro, você ainda precisa justificar o motivo de você estar se deslocando de um lugar para o outro. Outra pergunta comum é se é possível conversar com as pessoas na rua em Pyongyang ou na Coreia do Norte em geral. Não existe uma proibição com relação a isso, mas é bastante difícil por alguns motivos. O principal deles é o idioma. É muito difícil você encontrar alguém que fale inglês. Mesmo os nossos guias norte-coreanos não dominavam a língua. Outro ponto é que você tem que pensar se não vai colocar a pessoa que está conversando com você em perigo por causa dessa conversa. Eventuais deslizes que você cometa na Coreia do Norte são muito mais arriscados para os norte-coreanos do que para você. Isso na relação durante a sua visita. Por exemplo, se você tirar uma foto num lugar inapropriado ou se você entrar em algum lugar que você não deveria ter entrado, provavelmente o problema vai ser para o guia norte-coreano ou para a pessoa que estava guardando aquele lugar. Obviamente, existe um limite para essa tolerância. Um caso recente é do americano Otto, que tentou roubar um pôster num hotel em Pyongyang e foi enviado para um campo de trabalho forçado, enfim, vocês viram a história toda. Então é importante numa visita à Coreia do Norte pensar nas consequências dos seus atos a todo momento. Algumas coisas que podem parecer banais para você podem definir o futuro de um guia ou de uma pessoa que está lá cuidando da própria vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho mais como é visitar a Coreia do Norte. Eu tenho um post no blog falando um pouco mais sobre visitar Pyongyang, para quem estiver interessado. E eu vou deixar um link para um vídeo aqui embaixo que eu achei bastante interessante, que explica em mais detalhes como é a vida na Coreia do Norte. É um pouco mais longo, cerca de 40 a 50 minutos. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram e quiserem ver mais vídeos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e eu volto logo com mais dicas de viagem.